Boa noite, feliz sábado a todos. Que o amor de Deus inunde cada coração que neste momento nos assiste. Vamos à nossa mensagem de hoje. Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. É um texto bem conhecido. E ele diz assim: Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Esse é um clássico texto, conhecido por todos. É difícil alguém, em um momento de crise, não trazer esse texto ao seu coração. Mas eu quero apresentar um pouco do contexto desse texto. Esse texto ele aparece no contexto da dedicação do templo e da oração de Salomão. Salomão faz uma belíssima oração de dedicação do santuário a Deus. E uma palavra que aparece muito na oração de Salomão é a palavra quando. Esse quando introduz as várias situações, as várias circunstâncias adversas, de problemas, de conflitos, de crises, tá? E são vários os quandos aqui no texto. Essa oração, ela está no contexto do pacto, ela está no contexto da aliança. E a aliança, ela nos trata de bênçãos e maldições. E se você abrir a palavra de Deus em Deuteronômio 28 e em Levítico 26, lá nós temos exatamente as duas situações. Se obedecer, bênção. Se desobedecer, maldição. E na lista das maldições estão exatamente esses casos que Salomão coloca aqui na sua oração. Quando alguém pecar, versículo 22 do capítulo 6, quando alguém pecar contra o seu próximo, aí ele vai falando, né? Versículo 24, quando o teu povo Israel ter pecado contra ti, mas se ele se converter, confessar e orar e suplicar diante de ti nesta casa, versículo 26, quando os céus se cerrarem e não houver chuva, por ter o povo pecado contra ti, aí vem novamente a questão da confissão, da conversão, tá certo? E do afligir de alma. E ele continua, versículo 28. Quando houver fome na terra, ou peste, quando houver crestamento ou ferrugem, gafanhotos e larvas, quando o seu inimigo o cercar em qualquer das suas cidades, e houver alguma praga ou doença, toda oração e súplica que qualquer homem ou todo o teu povo Israel fizer, conhecendo cada um a sua própria chaga e a sua dor, e estendendo as mãos para o rumo desta casa, ouve tu dos céus, e assim a oração continua. Quando. E são tantas as situações, são tantas as circunstâncias. Mas tudo isso no contexto de uma aliança quebrada. Tudo isso no contexto de uma lei que foi quebrada. Deus entrou em conserto com seu povo, tá certo? E se o povo de Deus violasse essa lei, então como sinal da desaprovação de Deus, viriam essas mais diversas adversidades, situações, circunstâncias. Entre elas, pragas, enfermidades, doenças e tudo mais. Então é nesse contexto aí que nós encontramos 2 Crônicas 7, versículo 14. O texto começa assim, versículo 13. Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, aí é que entra a nossa parte. Aí é que entra o nosso papel como servos e servas de Deus, que reconhecendo essas circunstâncias adversas como sinal, como um chamamento de Deus, nós vamos fazer exatamente o que está no versículo 14. E o que está no versículo 14? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus,
perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Esse texto é como se fosse uma síntese, porque durante todo o capítulo 6 isso se repete. Se o meu povo se voltar para mim, se o meu povo me buscar, se o meu povo orar, se diante da crise o meu povo se voltar para mim, eu ouvirei. Se o meu povo diante da crise confessar, se o meu povo diante da crise se humilhar, se o meu povo diante da crise se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. Então veja, isto aqui é condicional. Esse texto aqui é um texto onde Deus nos ouve, onde Deus nos atende, mas aqui nós temos uma tremenda de uma condicional para que Deus possa nos ouvir. E o primeiro passo aqui é exatamente se humilhar. Nós temos que, como diz Ellen White, cair sobre a rocha. Nós temos que espatifar o nosso eu sobre a rocha. Nós temos que nos desvencilhar do nosso eu, do nosso egoísmo. Nós temos que nos descentralizar e centralizar o nosso Deus. Essa é a mensagem. E aí nós temos, depois da humilhação, nós temos que orar e buscar. Não é só orar, é orar e buscar e se converter. Ou seja, entrar em toda uma mudança de hábito, entrar em um novo estilo de vida. Eu acredito que a essa altura, por conta dessa epidemia, quantas pessoas já não mudaram o seu estilo de vida? Mas vejam, não é só uma questão de mudança de estilo de vida, mas é uma mudança de estilo de vida provocada por uma verdadeira conversão. Uma conversão que somente o Espírito Santo pode nos dar. Então, neste momento, vamos colocar em prática esse versículo, tá bom? Vamos nos humilhar, vamos orar, vamos buscar, vamos experimentar uma verdadeira conversão dos nossos maus caminhos. E a Bíblia termina dizendo o quê? Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e veja a promessa, e sararei a sua terra. Você quer cura, você quer restauração, você quer bênção, você quer que essa pandemia passe. Então vamos colocar em prática esse versículo aí. Esse versículo 14 de 2 Crônicas, capítulo 7. E eu encerro com uma citação da escritora cristã, Ellen White, que diz assim: nada além do batismo do Espírito Santo pode levar a igreja à sua posição correta e preparar o povo de Deus para o rápido conflito que se aproxima. Precisamos mais do que nunca do batismo com o Espírito Santo. Então vamos nos humilhar, vamos orar, vamos buscar, vamos experimentar uma verdadeira conversão dos nossos maus caminhos, para que Deus possa nos ouvir e possa nos sarar. Não só de uma pandemia que encheu o mundo, que circundou o mundo, mas, quem sabe, da pior pandemia que existe neste mundo, que é o pecado. Que Ele possa nos curar e sarar, assim, os nossos corações, em nome de Jesus. Amém.